Saudação, amigos e amigas. Obrigado pela sua audiência. Eu já tentei ser menos pra caber em promessas que não eram minhas. Já baixei o tom da minha voz pra não ferir certezas alheias. Mas toda vez que eu me perdi, foi tentando ser o que esperavam. Descobri que amor de verdade não pede troca, não cobra nada. Tem marcas que não... Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato e esse domingão, dedicado ao batismo do Senhor, nós estamos convidados a olhar para o nosso batismo. Eu fui batizado quando tinha 3 anos de idade. Alguém vai dizer, então você não aderiu a Jesus? Sim, claro que eu aderi a Jesus. Graças às minhas escolhas posteriores. Alguém vai dizer que batizar somente adulto, porque assim está na Bíblia, Jesus batizado adulto. Mas Jesus, nós somos, vamos dizer assim, herdeiros de uma tradição chamada judaísmo, e lá você não escolhia se você seria judeu ou não. O pai e a mãe te levavam para poder ser circuncidado quando criança. E algumas igrejas evangélicas apresentam uma criança ao templo, ou na igreja, né? Copiando um pouco o gesto de Jesus. Só não circuncidam a criança. Quem disse que a criança quer ser apresentada na igreja evangélica, na igreja católica ou em qualquer outra igreja? A vontade dos pais? Então a diferença pouca entre batizar e apresentar é algo estranho. Você não nasce decidido escolhendo alguma coisa. Alguém sempre escolhe por você. Então, esse discurso de não se batizar criança cai por terra quando a pessoa diz que apresentou a criança. A criança não vai escolher se quer comer alface, tomate, agrião, ou se quer comer chocolate, bombom, sorvete. Então, eu fui batizado quando criança, escolhi, depois de adulto, continuar essa caminhada. Meus pais me deram o batismo, junto com a minha madrinha Alice, e faço aniversário de batismo agora, dia 19 de fevereiro. Talvez você não saiba a data do seu batismo, mas seria válido você fazer essa reflexão. E quando celebramos nesse domingo, né, segundo domingo do ano de 2026, o batismo do Senhor, nós devemos nos questionar sobre o nosso batismo. E a gente entra nesse domingo com a liturgia de Isaías, capítulo 42, o Salmo 28, entre parênteses 29, e o Evangelho, Mateus capítulo 3, né? E a gente vai aqui lembrar capítulo e versículo para facilitar, né? Isaías 42, versículos 1 ao 4, depois versículos 6 ao 7. O Salmo é o Salmo 28, entre parênteses 29. E a segunda leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34 ao 38. E o Evangelho, como eu já comecei dizendo, Mateus capítulo 3, versículo 13 ao 17. Isaías 42, 1 ao 6, depois versículo 6 ao 7. O servo que não grita, mas transforma. O Salmo, a voz do Senhor que ecoa sobre as águas. E Atos 10, 34 a 38, Deus não fez e não faz acepção de pessoas. E o Evangelho de Mateus 3, 13 ao 17, Jesus entra no rio e muda o sentido da água. A gente sempre teve rito de passagem pela água nas religiões antigas. A gente, quando ouve Isaías,
à luz do Jordão, percebemos que algo desconcertante acontece quando Jesus desce a água para se purificar de um pecado que não cometeu, que não tem, mas para ser solidário com uma humanidade ferida, uma humanidade pecadora. O servo de Isaías não paira acima da história. Jesus de Nazaré, ele entra na história. Nós estávamos ouvindo ontem a calendas de Natal. E o Salmo 28, ou 29 entre parênteses, né? O Salmo canta a voz do Senhor sobre uma água. Uma voz poderosa, sim, mas não é violenta, não é autoritária. Uma voz que faz tremer, mas também dá força ao seu povo. No Jordão, aqui em Mateus, essa voz não vem para impor medo. Ela vem para nomear Jesus. Quando diz, este é meu filho amado. E aqui precisamos parar um instante, porque o batismo de Jesus não é sobre água, é sobre filiação. Antes de qualquer milagre, antes de qualquer sermão, antes de qualquer cruz, Jesus é declarado Filho de Deus. Não por desempenho, não por ter cumprido meta, não por ter conseguido vários likes, mas por relação. Isso desmonta toda a teologia que transforma Deus em um avaliador da nossa performance espiritual. Sem deixar de passar por Atos dos Apóstolos, capítulo 10, quando Pedro aprende que Deus é. Em Atos dos Apóstolos, Pedro faz uma confissão tardia revolucionária. Deus não faz acepção de pessoas. Sabe o que nós temos em comum, eu e você e o Papa Leão XIV? E o seu bispo diocesano que você tem, o seu padre, o seu diácono, todos os que exercem ministério na comunidade? Nós temos o batismo. E a salvação não acontece a partir de uma ordenação ministerial, mas a partir da sua vivência batismal. Então essa frase de Pedro, Deus não faz acepção de pessoas, é óbvia. Depois de 2000 anos de cristianismo, ainda assim insistimos em esquecê-la. Pedro reconhece que Jesus passou fazendo o bem, curando os oprimidos, porque Deus estava com ele. Não porque ele acumulou méritos, mas porque ele viveu em coerência com a lógica do reino. O batismo do Senhor revela um Deus que nos envia para um serviço, não para um privilégio. Um Deus que nos envia para o meio do povo, não para uma bolha religiosa católica, evangélica, não para um mundinho fechado no nós somos melhores do que aqueles que não estão aqui. E o Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 13 ao 17, chegamos aonde Jesus resiste ao contexto de João. E João tenta impor, sou eu que preciso ser batizado por ti. A lógica religiosa tentando preservar a hierarquia. E não funciona com Jesus. Sou eu que preciso ser batizado por ti. João tenta colocar Deus fora da realidade. Jesus, porém, responde com uma frase-chave. Convém que cumpramos toda a justiça. Essa justiça ela não é legalista, ela não é uma justiça sectária, uma justiça onde agrada meia dúzia e desagrada outra meia dúzia. É uma justiça que nos leva à promessa bíblica, que restaura vínculos, que reconcilia, que reordena a vida a partir dos últimos. Ao descer as águas, Jesus escolhe o lugar dos pecadores, dos suspeitos, dos que precisam atravessar o rio porque não tem ponte. O céu se abre não sobre o templo de Jerusalém, não sobre a comunidade que você às vezes participa, que às vezes a comunidade está tão preocupada em outras coisas que ali o céu não consegue nem se abrir. Mas sobre um rio. O rio representa a vida.
Ou seja, o céu se abre sobre a nossa vida. O Espírito não desce sobre o poder do bispo, do padre, do diácono, de quem exerce o ministério na comunidade, muitas das vezes. Sobre o poder religioso daqueles que são pastores, que carregam bíblias caríssimas embaixo do braço, ou que têm ternos bem cortados, mas sobre um corpo molhado, um corpo que se faz presente sobre alguém que está no meio da comunidade. Aqueles que fazem do ministério o trabalho junto aos pobres, não os silenciados, os silenciadores dos pobres. E aqui o texto nos questiona. Por que há muitas formas de cristianismo que hoje nós vivemos, que marginalizam, que criminalizam, que são de extrema direita, que acham que Jesus é isso ou aquilo, que tentam ler o batismo como algo que não tem nada a ver com aquilo que Jesus propôs, né? Preferem viver à margem de Deus, colocando o irmão à margem da sociedade. Um cristianismo seco, higienizado, que fala de um Deus sem tocar na lama da história, sem mergulhar no sofrimento do irmão. Um Deus das teologias que não são nossas. Teologias que prometem fidelidade, teologias que prometem prosperidade, quer dizer, uma teologia política, a teologia do domínio, a teologia do sucesso espiritual, que fogem do Jordão. O batismo do Senhor desmonta a fé, mercadoria, desmascara o clericalismo e vem denunciar uma igreja que quer o céu aberto sem atravessar as águas turvas do rio da realidade. Desculpem, mas não há unção sem encarnação. Não há espírito sem compromisso. Não há filiação amorosa que não passe pela história concreta do outro. E desculpem eu ser radical, mas é impossível olhar para o Jordão hoje sem enxergar a cruz. Aqui o céu se abre para dizer que esse é meu filho amado. E no Gólgota, lá no Calvário, a gente quando passa pelas cruzes da vida, a gente parece que tem um céu fechado. E aqui a voz declara amor. E na cruz, o silêncio parece vencer. Mas é o mesmo caminho. O batismo já aponta para a Páscoa. A filiação não livra Jesus do sofrimento. Por isso também não vai livrar você nem eu. Mas impede que o sofrimento dessa realidade seja absurdo. A ressurreição que nós experimentamos no batismo, a ressurreição teológica, a ressurreição filosófica, a ressurreição, às vezes, do homem velho para o homem novo, que Paulo tanto fala, não vai apagar a cruz. Na verdade, a ressurreição que nós buscamos, ela vai atravessar. Celebrar o batismo do Senhor é renovar como o Evangelho e aceitar que a fé não nos retira da história, mas nos mergulha nela. É recusar a ilusão da neutralidade social, política, religiosa. Uma espiritualidade do conforto, da religião sem riscos, da religião onde tudo está muito bom, tudo maravilhoso. Porque o Jordão, o rio que nós vimos no Evangelho de hoje, continua correndo. E a pergunta que eu vou terminando o nosso encontro aqui, deixa para todos nós, não é se acreditamos em Jesus e se estamos dispostos a descer com ele ao Jordão. Porque o céu continua se abrindo. Não para quem observa mais,
mas para quem entra na água. E você e eu, e nós, estamos dispostos a aderir a esse batismo de Jesus, não apenas como um rito, ou como uma prática consciente e coerente da nossa vivência de amor? Não se trata de batizar criança ou adulto, trata-se de escolher. Ou nós vivemos de verdade o Evangelho, ou nós somos apenas atores e artistas fazendo uma performance solene, ou como eu costumo dizer, apenas um rito teatral. Pois o batismo é muito mais do que apenas uma celebração. É uma atitude coerente. E não importa a idade que você recebeu o batismo. O importante é que você tenha consciência. Ou você é filho de Deus, na atitude, no gesto, ou apenas uma pessoa que passou pelas águas para dizer que faz parte de um grupo. Eu paro por aqui e pergunto a você qual a data do seu batismo, coloque nos comentários, né? E nos ajude a continuar produzindo. Mês de janeiro um pouco mais devagar, um texto um pouco mais tarde, um pouco mais contido. Estamos num momento de retiro espiritual particular em nosso dia a dia. Janeiro é o mês do recomeço, é o janeiro branco também. Que possamos ser fiéis a esse amor. Eu paro por aqui, peço o seu like, o seu comentário, é muito importante, sua inscrição. Ontem eu perdi mais um inscrito no nosso canal, mas tudo bem, se saiu, liberdade de escolha. Eu sou Daniel Nonato. E juntos somos muito mais. Aprendemos que as quedas são degraus pra gente subir. O brilho que você busca já vejo em nós, bem aqui. O relógio avisa que o céu já vai mudar de cor. Sentimos o peso partindo, deixando lugar pro amor. É hora de abraçarmos o que a vida tem pra nos dar.